Hoje aqui no meu canal vou falar sobre sobrancelha. Quanto uma sobrancelha ela é importante. Muitas das vezes as pessoas acham que é superfluo fazer a sobrancelha, que não precisa fazer, ou pode ser tirada de qualquer jeito, pode colocar uma rena, um colorido, né, mais acentuado. Vou mostrar a vocês como que interfere na característica da pessoa. Como uma sobrancelha, ela é a sua identidade. Então, se ela estiver grossa demais, se ela estiver fina, eu vou colocar meu óculos porque eu gosto de enxergar para onde eu estou falando, apesar de não estar vendo vocês, mas eu sei que tem alguém me vendo, né? Então, assim, a sobrancelha é personalidade. Tem umas pessoas que têm um fio mais fininho, outras mais grossos. A espessura do fio da sobrancelha é maior, outras é bem fininha, arqueada. Cada uma tem a sua característica, tá? E eu como maquiadora, quando eu comecei nessa carreira, eu sempre que eu pegava uma maquiagem para fazer, na hora da sobrancelha, eu tinha muitas incertezas. Então, para isso, eu fiz um curso de especialização em design de sobrancelha, tá? Não faço micropigmentação, eu faço o desenho da sobrancelha na hora da maquiagem. Por isso que muitas das vezes eu prefiro que a cliente chegue na minha presença sem estar com a sobrancelha, com micropigmenta, como é que fala? Com a rena, tá? Porque eu vou fazer o desenho de acordo com o que ela tem a me oferecer. Se ela tem uma sobrancelha reta, eu vejo que é o perfil, é o visagismo, faz parte da característica dela. Eu vou dar uma arqueada, eu vou melhorar a expressão. Agora, quando a sobrancelha já chega com uma tintura, né, ou uma micropigmentação muito próximo aqui, ó, eu não tenho como alterar, porque aquilo ali já está pronto, tá? Então, assim, é importante a pessoa observar a sua característica. Quando for pedir a um profissional, peça até para que ele não faça tão grossa, nem tão fina quanto a sua característica que você já tem, para não alterar o seu formato de rosto, a sua forma, né, que você tem, a sua personalidade. Quando a sobrancelha ela chega aqui no cantinho, tá? Nessa junção aqui, muito próxima, ela dá uma expressão de que a pessoa é muito brava, dá a impressão de a pessoa severa, tá? Quando ela é muito arqueada, muito afastada, ela dá uma impressão que o rosto é mais largo, da abertura, o nariz parece que fica mais largo, mais batatinha. Então, todo o design da sobrancelha tem um porquê. Se você não está satisfeita, se você está satisfeita, tudo isso aí, o profissional, ele vai saber identificar. Agora, muitas das vezes a cliente já chega para o profissional dizendo o que ela quer. Então, tem que haver um meio termo. O profissional, ele tem que ter o bom senso de escutar o que a cliente está falando e a cliente observar o que o profissional está trazendo para ela também para melhorar. E eu na maquiagem, eu prefiro que a cliente chegue sem a sobrancelha pintada. Pintada que eu falo é com a rena, tá? Se for micropigmentação, a pessoa já fez anteriormente. Eu acredito que o profissional que tem atendido na hora de fazer a micropigmentação seja uma pessoa que seja profissional realmente, tá? Que deixe harmonioso o rosto dessa cliente, para na hora que chegar a minha maquiagem eu poder complementar aquilo que já foi começado na sobrancelha, tá? Então eu vou mostrar a vocês como que muda completamente a estrutura do rosto, a expressão daquilo que você quer passar. Hoje eu vou fazer para vocês uma sobrancelha bem marcada, tá? Eu vou fazer com gel, que ele deixa a sobrancelha bem marcada.
até para vocês entenderem o que eu tô falando. Uma eu vou fazer como se deve, a outra como ficou diferente. Olha só. Deixa eu pegar aqui o meu espelhinho para eu ficar mais próximo. Eu vou fazer com óculos, com o auxílio do óculos. Vou marcar essa daqui. Então, a minha sobrancelha, ela só precisa complementar o que tá faltando. E jamais eu vou começar a marcar o preto por aqui, tá? Nem o lápis. Se você tá em casa se automaquiando e vai passar o lápis para cobrir aquelas falhas, você não começa pela ponta, você começa aqui na parte de baixo e antes de chegar ao final. Porque aí você tem tempo, ó, de ir com o restinho que sobra ou com a pontinha do lápis, se for o lápis, bem delicado para fazer a marcação. Agora, se eu fizer isso, olha só como vai ficar diferente. Se eu vou deixar minha sobrancelha completamente marcada, para vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, aqui é o ponto alto que a gente chama, né? Não precisa ser uma profissional, a gente pode observar, cada um tem o seu desenho. Tem pessoas que têm ela reta, tem pessoas que têm ela redondinha. Esse redondinho, ela pode ser consertada, completando aqui com lápis, dando essa parte aqui mais retinha, para não fechar tanto o olhar, que a sobrancelha, quando ela é muito redondinha, ela fecha, ó. Eu não posso passar toda a vida e alongar. Eu tenho aqui uma distância para obedecer. Essa distância vem até, ó, aqui termina meu olho, nessa inclinação. Eu não posso ultrapassar isso, senão quando eu olhar de frente vai parecer que o meu olho tá caído. Então eu tenho que obedecer esse visagismo. Tudo tem um porquê. Então se eu preencher a sobrancelha ou ela já chegar a mim super preenchida nesse jeito aqui que eu tô fazendo, eu tô fazendo com uma pastinha. Ó. Se eu chegar com ela até aqui embaixo, olha só o que eu falei no início. Como que todo desenho da sobrancelha, ela muda a estrutura do rosto. Então, isso é importante, porque senão você deixa, quando você vai fazer a maquiagem, ó, super escura. Olha a tonalidade do meu cabelo. Então, eu fico com uma expressão muito fechada. Agora, olha o que é ideal. Tem gente que gosta, tá? A pessoa que tem a pele preta, ela tem que fazer uma cor mais escura na sobrancelha para poder realçar o seu tom de pele. Mas quem tem uma pele branca, ela tem que botar de acordo com a tonalidade dos seus pelos. Então, se ela colocar um pelo muito escuro e toda a sobrancelha, porque ninguém tem a sobrancelha assim, toda ela. Então, a gente começa, tô com lápis ou com pincel, pode ser preenchido com sombra também, tá, gente? Aí aqui, ó, eu venho, esse é o ponto alto. Por que o ponto alto? Para levantar, mas eu não posso fazer aquele ponto bicudo, tá? Quem não tem, vai aumentar um pouquinho só. E vai alongando, ó. Eu só preenchi o que eu preciso. Estão observando que aqui no início eu não mexi. Ó, vou aqui. Aqui eu tenho uma falha, então com o pincel sujo eu vou bem sutilmente passando. Mas eu não vou fechar, ó. E caso aconteça de eu ver que ficou escuro nessa região, ó, eu fiz o desenho. Não vou fazer um desenho completamente fechado e nem vou fazer redondo, tá? Aqui, ó, se eu fizer redondo ou quadrado, não importa. Ó, olha só como é que fica uma coisa pesada, ó, se eu fechar muito. Eu acabo aumentando a sobrancelha. Aqui não. Aqui eu segui a largura dos pelos que eu já tenho, tá? Eu obedeci a minha estrutura. Aí eu pego um pincelzinho desses aqui que a gente chama.
esse pincelzinho escova. Cadê onde que eu botei o meu? Deixa eu ver aqui, eu tava com ele. Ah, eu tenho aqui descartável. Aí aonde eu passei, eu vou, ó, e tiro o excesso, principalmente nessa região aqui. Por quê? Eu tenho que ter o início da minha sobrancelha mais suave. E dentro daquilo, olha, o canto do meu olho, ele acaba aqui. Então a minha sobrancelha também tem que acabar aqui. Agora, se eu ultrapassar e botar igual essa, olha essa daqui, olha o meu canto de olho onde tá e aonde que ela tá, olha. Quanto que eu ultrapassei? Se eu fechar aqui, vai ficar uma distância tão pouca e eu vou fechar o meu olhar. Eu vou ficar com uma expressão pesada. Então, quando me chega uma sobrancelha dessa forma, para eu fazer a maquiagem, fica muito difícil para mim, como maquiadora, consertar aquilo, tá? Se for uma coisa definitiva, não tem como eu tirar. Mas se for uma rena, eu peço sempre que a cliente não faça naquele dia a sobrancelha com a rena, para não correr o risco de chegar uma sobrancelha muito junta aqui e muito escura, tá? A minha eu tô fazendo com uma pastinha para vocês verem. Aí aqui, ó, eu tirei o excesso. Então esse excesso faz com que minha sobrancelha, meu rosto fique mais suave. Olha só como é diferente. Vou mostrar para vocês a metade do meu rosto. Ó, aqui mais suave. E olha aqui. E me envelhece. A gente fica com as feições envelhecida. Então, tudo que a gente quer melhorar, a gente acaba estragando, dependendo do tipo que a sobrancelha ficar. Olha só. Vocês observam que quando eu falo, eu levanto a sobrancelha. Cada um tem um lado que levanta e sobrepõe mais. Esse é o ponto alto que a gente chama da sobrancelha, tá? E a coisa tem que seguir e não ultrapassar, igual tem sobrancelha que fecha, né? Aí o olho parece que cai mais ainda, as expressões do olho fica triste, tá? Agora vamos imaginar que eu pegasse essa aqui, é que tá pronta, né? É que deveria ser. Vamos dizer que eu agora fechasse toda ela, como eu falei com vocês, ó. Vindo, deixa eu passar para cá para vocês verem, ó, como altera toda a expressão do meu rosto. Vamos dizer que eu começasse por aqui, ó. Se eu já boto aqui o lápis ou o pincel que eu tô usando, não importa, né? O gelzinho, olha só, gente, fica uma coisa esquisita, sabe? Aí a gente geralmente tenta igualar. Aí essa daqui já tá assim, aí eu vou e faço assim, olha só. Ó, e tô chegando pro meio do olho, pro meio do nariz, do pau do nariz, ó. Olha só como é que vai ficando uma coisa esquisita. Então, tem que se ter uma noção de espaço. E essa noção de espaço é interessante. Então, a cor é interessante. A espessura, né, da sobrancelha, quanto mais grossa for, mais pesada fica. Olha só como é que ficou esquisito. Tem gente que acha que assim tá bonito, mas se observar com ela mais clarinha, com ela mais aqui no início, né, começando clarinho, com certeza. Olha como meus olhos já são olhos pequenos, já ficaram mais juntos ainda. Não abre o olhar, não ilumina, fica com um olho de pessoas severas. Então aqui, se eu tirar, é outra situação. Aí você já dá amplitude naquilo que você está fazendo. Se eu tirar aqui, ó, se eu diminuir essa quantidade de pigmentação. Só que se a pessoa vai fazer a maquiagem comigo e já chega maquiada, eu não tenho como tirar, eu não tenho como retirar aquela tintura que já está fixa no rosto. Então, eu sempre peço para minha cliente evitar de fazer um procedimento desse na sobrancelha, próximo
ao momento que ela vai fazer a sobrancelha comigo. Olha só quanta tinta se tira. Olha só como vai suavizando quando você tira o excesso. Só que aqui eu tenho uma pastinha, não tenho uma rena, não tenho uma micropigmentação. Então são coisas distintas. Aqui eu posso com cotonete ir retirando agora. Se for uma tinta, eu não tenho como. Ó, eu vou tirando o excesso e vai clareando o meu olhar. Espero que vocês tenham gostado da dica, tá? Curte o canal, compartilha. Eu tenho certeza que muitas das pessoas, quando vão fazer a cobertura da sua sobrancelha, passam por isso, têm dúvidas. O menos é mais, tá? Procurem comprar um lápis, se for completar com um lápis mais castanho claro do que ele preto só para pessoas pretas, porque senão não sobressai, tá? Mas quem é branco tem que usar o castanho claro, que é aquele que vai dar um realce, tá? Evita aquela situação na mão pesada, porque se a pessoa tiver a mão mais pesada e ele for um castanho escuro ou preto, vai deixar muito carregado o olhar. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem, se inscrevam no canal e até mais!